e vou compartilhar minha tela, que eu vou fazer um esqueminha que nem o do Zé Raimundo. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Sim, tá tranquilo? Beleza. Então, vamos começar. Essa aula, então, ela vai ser dividida aqui em três partes principais. A gente vai tratar do discurso do método, que é talvez uma das obras que são mais faladas de Descartes. Ela é uma obra mais acessível às pessoas, é uma obra pequena, ela tem um tom mais casual até da parte do Descartes. Foi publicada em 1637 e é a primeira obra dele. Então, a gente vai tratar nessa aula das duas primeiras partes do discurso. Essa primeira parte aqui e a segunda parte, sendo que, no geral, da obra toda, né, são 6 partes principais, 6 partes divididas, tipo 6 capítulos. Então, na primeira parte, a gente vai ver parágrafos introdutórios, uma avaliação que o Descartes faz das ciências da época e o relato da vida dele após essa formação que ele teve, né, no Colégio de La Flèche, e também esse diagnóstico que ele faz das ciências até então colocadas no tempo dele. A segunda parte, ele vai fazer algumas reflexões, depois vai apresentar o método que é fruto, que é consequência dessas reflexões, e depois ele vai fazer tipo um apanhado das conclusões que esse método chegou a ele. Como eu disse, o Discurso do Método foi publicado em 1637. É a primeira obra do Descartes. Foi escrita em francês, o que não era alguma coisa tão comum assim na época, porque geralmente os filósofos, os matemáticos, físicos, cientistas, eles escreviam primordialmente em latim, que era a linguagem das escolas, né, da escolástica da Idade Média. Os colégios, eles utilizavam manuais em latim. Então, nesses colégios eles aprendiam latim, eles aprendiam grego, e não era comum mesmo publicar nessa língua vernacular, na língua do falar de todos os dias, né? E o Descartes publica em 1637, entendendo que muitas pessoas já estavam comentando sobre o que ele estava fazendo, filosoficamente falando, cientificamente falando. Então, ele se vê um pouco pressionado a publicar o que ele estava estudando, o que ele estava investigando, para que não ficasse esse diz que me diz, para ele falar mesmo o modo que ele estava fazendo e tal. Só que, tendo em vista o contexto intelectual da época, né, tanto essa preciosidade da Igreja Católica, também esse domínio da filosofia escolástica aristotélica nas escolas e tal, ele faz isso de modo anônimo, com uma cautela mesmo sabendo que muitas pessoas que iriam entender que a obra era dele. O Discurso do Método, eu acho que é uma ótima obra para a gente introduzir Descartes, porque ele faz, nessas 3 primeiras partes do livro, uma autobiografia. É um resumo de todo o percurso acadêmico e filosófico dele. Então, assim, é uma apresentação tanto ao filósofo, tanto ao percurso do filósofo, quanto também a esse contexto intelectual e a trajetória intelectual dele. Então, ele vai contar tanto dessas reflexões que ele fez no âmbito pessoal, no âmbito intelectual, e também o que ele aprendeu durante os anos que ele passou no Colégio de La Flèche, na França. Então, é importante notar que é uma reconstrução que ele faz. Não é algo que a gente deve tomar tipo, como 100% fiel ao que foi estudado, ao que ele pensou. Porque ele vai começar a contar a história mais ou menos a partir de
1619, talvez antes, né, sobre o que ele estava estudando em La Flèche, que foi de 1606 até 1616. Então, e o livro foi escrito, né, em 1636. Então, a gente vê aí muitos anos depois. Então, é óbvio que ele vai dar uma cara toda ornamentada e harmoniosa para esse percurso dele. Mesmo assim, mesmo não sendo um relato muito fiel, é uma ótima abertura, uma ótima introdução ao Descartes. O esboço geral da obra é o seguinte, né? Nessas 3 primeiras partes, ele vai fazer essa autobiografia, vai falar sobre o diagnóstico que ele fez das ciências, vai falar sobre as reflexões que ele fez que o levaram ao método. Na terceira parte, ele fala sobre a moral provisória, que é uma cautela para ele continuar seguindo na sua vida prática, para ele não se afastar desse caminho da verdade, mas enquanto ele estiver no caminho da verdade, ele ter uma conduta de vida, né, que ele vai poder seguir. A quarta parte, ele vai fazer um resuminho da parte metafísica, né, que a gente vai ver melhor quando a gente estiver nas meditações, e que são escritas em 1641. A quinta parte, ele vai fazer um resuminho de 2 tratados que ele já havia escrito antes, que é o Tratado do Homem e o Tratado do Mundo, também chamado de Tratado da Luz. E esses tratados foram escritos em 1633, 1630, mais ou menos, e o Descartes ele não vai publicar. Então, a sexta parte ele vai explicar por que ele não publicou, quais são os motivos dele não ter publicado, dele ter suprimido essas publicações que já estavam bastante finalizadas, e também apontando para os desejos e perspectivas, né, da ciência, do método, o que ele ia pesquisar, o que ele vai pesquisar depois. Então, esse é o esboço geral da obra, e é legal a gente ver que isso fica um pouco perdido na nossa compreensão atual da filosofia cartesiana, que é que o discurso do método, ele não é um livro em si mesmo. Ele, na verdade, uma abertura, um prefácio a 3 tratados científicos que o Descartes diz que ele está aplicando o seu método. Então, a dióptera, os meteoros e a geometria, eles vêm acoplados, né, em anexo ao discurso do método, e eles são aplicações desse método que o Descartes vai mostrar, olha, aqui eu estou aplicando o método, principalmente nesse daqui, ó, da geometria, que o Descartes realmente aplica o método que ele vai apresentar na segunda parte. E isso fica um pouco perdido, porque como a gente está falando aqui de uma física matemática do século XVII, muitas coisas ficaram totalmente obsoletas. Então, apesar de ter algumas coisas que são importantes, como a questão da equação de segundo grau e tal, e também alguma coisa sobre a lei de reflexão do Descartes, muitas coisas ficaram obsoletas e foram ultrapassadas. Então, a gente fica aqui com as concepções e os juízos filosóficos do Descartes, mas esquece que o discurso é, na verdade, esse prefácio, essa abertura para esses 3 tratados científicos matemáticos. O Descartes fala numa carta ao Mersenne, depois, que é um amigo dele, que ele ia dar um nome dessa obra de discurso do método de projeto de uma ciência universal que possa elevar nosso espírito a seu mais alto grau de perfeição, mais a dióptra, os meteoros e a geometria, em que as mais curiosas matérias que o autor possa ter escolhido para comprovarem a ciência universal que propõe são explicadas de tal modo que mesmo os que não estudaram podem entendê-las. Então, é esse super título que era também talvez uma coisa que fosse mais óbvia, assim, né? Em vez de falar só discurso do método para bem conduzir a razão na investigação da verdade, esse projeto de uma ciência universal, que seria esse método para elevar o espírito, né, a inteligência, a tudo que ela pode alcançar, mais esses 3 tratados que eu disse, e aí as curiosas matérias, né? Porque esse método, essa ciência universal, o método universal, ele realmente pode ser utilizado nas mais curiosas matérias, por ser universal, porque ele vai abordar o que é comum
a todas as ciências. Então, nessa aplicação, fica comprovado que esse método ele pode ser utilizado em todas as ciências e que pode explicar e demonstrar e chegar a conclusões em todas as matérias e de um modo muito simples, porque, como a gente vai ver, é um modelo de caminho de investigação que todas as pessoas poderiam utilizar. Então, o discurso tem esse objetivo de anunciar o método, é um objetivo também de mostrar o caráter pessoal desse método, né? Como foi importante o método para trajetória cartesiana, para a trajetória de Descartes e para as investigações que ele fez. Então, tem esse âmbito pessoal, do caráter pessoal do método, e também esse âmbito da ciência, científico. Então, tendo feito essa apresentação, vamos passar para a primeira parte. Eu espero que vocês tenham lido o texto, é um texto muito gostoso de ler, e acho que ajuda bastante a gente ir seguindo o texto para entender mesmo o que o Descartes estava querendo fazer, o que ele estava propondo. Bom, a primeira parte, então, também dividi em 3 partes dentro da primeira parte. Do primeiro ao 5º parágrafo, a gente vai ter parágrafos introdutórios. Então, para abrir mesmo o livro e tal. E a primeira frase que é bem chamativa, que ele vai dizer que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Mais distribuída do mundo. Isso demonstra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é por natureza igual em todos os homens. E, portanto, que a diversidade de nossas opiniões não decorre de uns serem mais razoáveis do que os outros. Isso é muito importante porque, apesar de ser uma frase que parece até um pouco irônica, porque a gente sabe que nem todo mundo tem bom senso, isso funda o racionalismo cartesiano de entender que a razão é essencial a todos os seres humanos. Ou seja, independente da pessoa ter ou não uma inteligência, uma perspicácia, ela é racional. E é isso que distingue ela de todos os animais e de todas as outras criaturas existentes no mundo. E aí, se existe alguma diferença, né, nos juízos das pessoas, se alguém distingue melhor o verdadeiro do falso e tal, não é por conta dele não ter razão. A razão, ela é inteira em todos os homens, ela é perfeita em todos os homens. Outras faculdades do espírito, elas vão ser variáveis. E aí que a gente vai ver essas diferenças de opiniões em todos os âmbitos científicos de conduta, da ética e da moral. Porque, como diz o Descartes aqui, não basta ter o espírito bom. É importante, né? O principal é aplicá-lo bem. Então, o que o Descartes quer mostrar é que essa aplicação, ela depende de uma série de preceitos, né? Que vai fazer com que você aplique bem a sua razão, o seu espírito. Então, a partir disso, que o Descartes vai narrar esse caminho que ele encontrou desde da sua adolescência, da sua juventude, que vai levar a ele elaborar esse método. E é interessante que o Descartes ele é muito cauteloso sempre. A gente vai ver vários tipos de cautela que ele vai colocar durante, né, a exposição do seu método. Porque ele vai falar, olha, o meu espírito ele não é tão melhor assim. As minhas capacidades não é melhor do que qualquer um. Mas eu me encontrei, por sorte, né, num caminho que é o da filosofia, do cultivo da razão, que levaram que o Descartes considerasse, né, máximas de um método que levaria o espírito ao que de mais alto ele poderia alcançar. Isso daqui é importante porque o Descartes deixa claro que o limite, né, o escopo do método ocupações dos homens puramente homens. O que isso quer dizer?
que ele está falando aqui da razão do homem, da racionalidade. Ele está deixando de lado conhecimentos que poderiam ser obtidos da revelação divina, da teologia, que isso foge do escopo racional do homem. Isso não está dentro da capacidade do homem. Então, quando eu falo homem aqui, gente, eu quero falar ser humano, tá? Não é homens e mulheres, só que aí o texto ele é machista, então eu estou me deixando levar pela datação. E aí, é, então tem essa capacidade, você tem que ter isso em vista, que o Descartes está focando na capacidade racional, porque o método, ele, ele está dentro do domínio da razão. Então, tudo o que não é racional, que é uma revelação divina, que, que foge mesmo do escopo da razão, o Descartes está deixando de lado, porque ele sabe que não é alcançável. Então, mais uma precaução aqui, ele diz que poderia estar errado, que ele poderia estar interpretando ouro e diamantes, mas sendo areia e pedras. Então, por isso ele não se coloca numa posição de ditar preceitos, ele não se coloca numa posição de ensinar o método que deveria ser seguido por todos. Mas ele quer apresentar a sua história, apresentar o seu método como num quadro. Ele quer pintar um quadro, né? Ele vai falar depois de uma história, de uma fábula, porque ele não quer ditar os preceitos do método. Ele quer, tendo em vista que todos os homens são racionais, ele quer que cada um consiga ler o que ele passou, entender o que é o caminho dele, e aí aprecie e julgue por si mesmo esses preceitos do método, o caminho que o Descartes se colocou. Então, essa cautela dele também colocar o corpo fora, porque ele fala: olha, eu não vou ficar aqui ditando preceitos e assumindo que a minha razão é melhor do que a de vocês, que são meus leitores, porque isso pode me acarretar muitas críticas. Se eu errar um pouquinho, eu vou ser altamente rechaçado. Então, ele prefere colocar essa história, colocar uma fábula, para que cada um possa julgar e aí ver se existe alguma coisa dentro dessa reconstrução que ele faz que seria proveitoso para cada uma das pessoas. Então, ele vai começar a avaliar e contar essa sua trajetória acadêmica que colocou ele nesse caminho da filosofia e de tentar cultivar a sua razão. Então, ele vai, do parágrafo 6 ao parágrafo 13, ele vai contar sobre a sua trajetória em La Flèche. Como eu disse, ele ficou de 1606 a 1616. E ele entra, né, com esse desejo de chegar a essa ciência certa, uma ciência segura, um conhecimento certo. Bom, então ele acha que nessa escola, que é uma das melhores da França, ele vai conseguir, que tem esse tanto de mestres muito, muito competentes, então que ele iria conseguir, né, esse conhecimento certo e seguro. E é interessante porque ele sempre tem esse desejo aqui, é um conhecimento certo e seguro para seguir em sua vida prática. Então, é um caminho, uma trajetória intelectual, mas que tem em vistas também essa vida mundana e a vida prática. Mas aí, apesar dele ter estudado muito, ele se encontra imerso em muitas dúvidas, em muitos erros. Então, esse conhecimento seguro que ele buscava, ele acabou não encontrando. Ele encontrou mais dúvidas, ele encontrou mais erros. Ele viu o tanto de confusão e de disputas que havia entre as pessoas mais inteligentes, que falavam melhor. Então, é por meio desse diagnóstico que ele vai fazer da ciência da sua época, que ele teve contato, ele vai narrar essa dúvida pessoal. É uma dúvida psicológica, é uma dúvida subjetiva, não é uma dúvida, como a gente vai ver nas meditações metafísicas, que é aquela dúvida ativa, aquela dúvida hiperbólica, que o Descartes decide duvidar. Mas é uma dúvida assim, que é
que ele está sofrendo, ele está passivo nessa dúvida. Porque ele teve o acesso a um tanto de informação, um tanto de livros, um tanto de mestres, ele tinha um bom espírito, então não queria dizer que ele era limitado de alguma certa forma, e mesmo assim ele encontrou várias dúvidas, ele não encontrou nada que fosse realmente concreto, seguro, que ele pudesse confiar e trazer e colocar na sua crença de um modo definitivo. Então, ele vai dizer o quê? Que ele achava que não havia doutrina alguma no mundo que fosse tal como antes me haviam feito esperar. Muitas pessoas falavam, estude que você vai ter esse conhecimento seguro, você vai estar nesse caminho certo. Mas depois dele super estudar bastante, ele percebeu que ele estava entre as mais variadas dúvidas e muitos erros. Ele via muitos erros de todos os lados, que todas as doutrinas estavam permeadas de princípios erráticos e coisas que tais. Então, aí ele vai, do parágrafo 7 ao parágrafo 13, ele vai listar todas as ciências e todas essas disciplinas que ele teve contato e examinar, né, para conhecer esse seu justo valor. Então, ele não acha que todas são um lixo que devem ser jogados fora, mas você tem que entender, segundo Descartes, no que elas são úteis. Examinar as ciências, né? O que elas são úteis? Aonde que elas podem nos enganar? Aonde que aqui tem alguma coisa errada? E isso só vai ser feito num exame, numa análise dessas ciências que ele teve contato. Então, ele vai listar essas ciências, né? Eu fiz aqui um resumo sobre esses parágrafos, então não está certinho do jeito que o Descartes apresenta. Eu acho que assim vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder comparar as partes boas, né, os méritos dessas ciências e também aonde elas são perniciosas. Então ele vai falar, bom, as línguas, né, o latim, o grego, a gramática, elas são interessantes porque vão levar a nossa capacidade de ter acesso aos outros livros, ter acesso a outras culturas, a outros tempos, mas, por outro lado, a gente se perde um pouco nessa leitura de livros. A gente esquece da onde que a gente veio, da nossa própria cultura, do no nosso próprio ambiente. Além de que a gente é muito levado pelo que está sendo ditado nesses livros. Então a gente não pensa mais com a nossa própria razão, só tendo em vista o que é ensinado. Então a gente vira só uma repetição do que está sendo dito. Aí, as fábulas também, por exemplo, elas despertam o espírito, né? Então, você vai ler uma fábula, você vai ter uma moral, você vai achar interessante e tal. Mas, por outro lado, elas são pouco plausíveis. Então, ao mesmo tempo que está despertando o seu espírito, tá enchendo o seu espírito de informações que não são verdadeiras, que às vezes são verossimilhantes, que são plausíveis, que são até um pouco plausíveis, mas que não são verdade. A história, por outro lado, é uma disciplina edificante. Então, ele fala que ajuda a cultivar a moral, ajuda a formar o juízo. Por outro lado, a história ela é contada muitas vezes de modo errôneo, então sendo adulterada segundo interesses pessoais e tal. Não é uma ciência rigorosa, não é algo que está realmente fundamentado em fatos e no que aconteceu. A todo momento a história ela é contada de acordo com quem a conta. A eloquência e a poesia, por exemplo, também são interessantes, né? Você pode ganhar um argumento por meio da retórica, a poesia também é muito bela, então você tem harmonia, uma harmonia das palavras, você pode suscitar paixões em outras pessoas por meio da poesia, mas como ciência, elas não têm muito valor. Porque o Descartes fala que a eloquência e a poesia, elas vêm muito mais de um dom do espírito do que do estudo. Então, uma pessoa pode ser altamente eloquente, falar muito bem
e mesmo assim ser uma pessoa que estudou pouquíssimo a própria eloquência, a própria retórica. A gente vê muito isso na política, em ideologias. A pessoa às vezes é carismática, fala bem, mas o estudo ele não é o principal na hora de você ser eloquente. A teologia, primeiro as matemáticas, elas são certas e evidentes. Então, o Descartes fala que ele se deleita com essas matemáticas, mas ela não fundamenta nada. Então, ela é subutilizada. Então, ele faz um contraponto com os costumes, né? Com a moral e com a ética. Que a moral e a ética, apesar de ser muito pouco evidente, muito pouco certo, é alicerçada em fundamentos muito frágeis, eles conseguem levantar assim grandes civilizações, se colocam como coisas muito louváveis. Então é essa contraposição, a matemática que tem fundamentos muito certos e muito evidentes, nada se constrói sobre elas. Por outro lado, os costumes constroem civilizações, ditam regras, todo mundo acolhe com muito fervor até, mas que está alicerçado em fundamentos muito frágeis. A teologia, por sua vez, ela seria, né, importante para ganhar o céu, mas como a gente já colocou, como ciência, ela também é inútil, porque não é nada que está dentro do domínio da razão. Então, ela está fora da capacidade da razão humana. Ela depende da revelação, ela depende da fé, e não depende da razão. Então, ele também vai deixar de lado a teologia, apesar de entender que ela é importante. O Descartes é muito cauteloso com as instituições. Ele não quer fazer uma reforma. Vai ficar mais claro isso na segunda parte. A filosofia, por sua vez, também, ele fala que ela foi cultivada por grandes espíritos, melhores e tal, mas não tem nada que é consensual, que não é passível de disputa, né, nesse âmbito. Então, nada ali é verdadeiro, porque se houvesse alguma coisa realmente verdadeira, realmente, tipo, evidente, como que ia ter essas disputas? Para o Descartes, a verdade é uma coisa que te arrebata. Então, se uma coisa é realmente verdadeira, que enche os seus olhos, não tem como você disputar sobre ela. Então, e isso vai passar também para outras ciências, porque muitas dessas ciências vão retirar os preceitos, os princípios da própria filosofia. A jurisprudência e a medicina são uma delas. Então, apesar delas prometerem muitos ganhos, principalmente dentro da cultura, né, de ser bem visto e também ganhos financeiros, elas são baseadas nesses falsos títulos, porque não tem nada de certo ali. E o Descartes fala que como ele tinha uma posição privilegiada, ele não precisava de trabalhar, então ele não precisou se ocupar nem com a jurisprudência, nem com a medicina. Apesar que em alguns momentos ele fala que ele fica sem saber para onde ir, porque a família dele era de advogados, de médicos, então ele ficou um pouco tentado. Ele, inclusive, fez uma graduação em direito, mas ele preferiu o caminho da filosofia, principalmente porque ele não tinha essa necessidade de ter um salário alto. Que também vai falar dessas más doutrinas, que são aquelas que estavam fora do currículo da escola jesuíta de Descartes. Ele vai citar a astrologia, a alquimia, a magia. Ele fala que ele teve curiosidade com essas más doutrinas, né, que estavam fora do, do currículo. Mas quando ele foi lidar com elas, que ele foi ler sobre elas, ele percebeu que elas prometem muito mais do que é realmente possível para um ser humano oferecer. Então, eu trouxe aqui, porque como a gente viu, né, no Teteto, como Sócrates faz aquela diferença, né, do filósofo, esse fingir saber, ele vai contra esse ideal socrático do filósofo que tem compromisso com a verdade, com a integridade intelectual.
Se você está falando que você consegue alguma coisa, mas que não está no seu âmbito, isso é um sofisma, isso é prejudicial para as outras pessoas, você não está sendo íntegro na sua intelectualidade. Então, aqui, por fim, do parágrafo 14 e 15, ele vai falar que realmente ele, dentre todas essas ciências que ele estudou, que não foram poucas, não foram poucos seus anos de formação, ele não encontrou nenhum conhecimento certo e seguro. Então, ele vai falar, bom, aqui não tem nada que eu posso confiar. Então, é por isso que ele abandona os seus preceptores, os seus mestres e toda a tradição acadêmica. Tendo em vista essa diafonia, né, essa falta de um consenso na tradição, ele abandona essa tradição. Ele vai buscar, então, essa verdadeira ciência, esse conhecimento certo e seguro em outros lugares. Então, ele coloca dois caminhos que ele poderia seguir. O grande livro do mundo, né, experienciar o mundo, as pessoas simples, outras culturas, outras sociedades, ou em si mesmo, então baseado na razão. Primeiramente, ele conta que ele se coloca a viajar. Isso de fato aconteceu. Ele realmente viajou muito por uns 10 anos. Ficou em vários lugares, na Alemanha, na Holanda, depois voltou para a França. E ele fala que ele quer ter esse contato com experiências diversas, com pessoas e sociedades distintas. Porque ele tinha, como eu marquei aqui, desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nessa vida. De novo, o Descartes, ele não tem a intenção de uma investigação filosófica, uma investigação intelectual que seja destacada do mundo sensível, das ações práticas, da conduta. Ele tem a intenção de aplicar na prática os seus conhecimentos. E aqui ele faz, se não me engano, é no parágrafo 14, ele faz essa crítica aos filósofos de gabinete, que são aqueles que se escondem dentro do seu quarto, do gabinete, e ficam ditando preceitos, ditando regras, mas que eles não aplicam. E isso, para o Descartes, isso é muito fácil, porque não tem consequência. É na vida prática que os seres humanos têm que fazer escolhas acerca dos seus filhos, da sua conduta, ou má conduta, ou dinheiro, que vai existir consequências para os erros. Então, seria ali, para o Descartes, que ele ia encontrar a distinguir uma maneira de distinguir o verdadeiro do falso. Entretanto, ele vai ver uma grande variedade de tradições, perspectivas e costumes, ele não vai encontrar nada de certo ali. Porém, como a gente viu no Teteto, ao rejeitar alguma coisa, né, ao você rejeitar alguma coisa, você sai com alguma coisa proveitosa. Para o Descartes, ao experienciar essa grande variedade de tradições, perspectivas e costumes, ele tem uma concepção mais cética da sociedade, ele tem uma concepção mais cética dos seus próprios juízos, dos seus próprios preceitos. Então, ele vai suspender o seu juízo, porque antes ele achava que muitas das coisas da sua cultura era verdadeiro. Antes ele achava que a tradição, a sua cultura, os seus costumes eram verdadeiros. Mas aí, a partir do momento que ele vê que tem muitas outras perspectivas, muitos outros costumes, muitos outros modos de você caminhar nessa vida prática, ele vai ver que ele está cheio de erros. E ele vai se libertar desses erros. Esses erros que, na verdade, estavam ofuscando o espírito dele, de ver o que poderia ser certo. Então, ao ele experienciar essa coisa mais de grande variedade, de muitos costumes, de muitas perspectivas, ele vai se libertando desses erros da tradição. Porque esse abandono da tradição, esse abandono dos mestres, ele não se dá de forma tão simples, porque é uma coisa que ele está vindo recebendo desde criança. Não são coisas que a gente consegue afastar de uma hora para outra. É com a experiência, com os erros e com o passar do tempo que esses erros são libertados. Então, decepcionado com as ciências e não encontrando nada de confiança nas viagens que ele está fazendo,
ele vai resolver estudar a si mesmo, que é um outro caminho que ele tinha proposto no começo, né, dessa terceira parte, da primeira parte. Então, a segunda parte, ela vai começar justamente nesse estudo de si mesmo que Descartes faz, que ele diz já na primeira parte, no finalzinho da primeira parte, que realmente dá frutos. A segunda parte, ele vai contar que ele está na Alemanha, que ele foi lá, depois que ele acabou a graduação em direito dele, ele se alistou no exército do Maurício de Nassau, aquele mesmo que veio para o Brasil. E ele foi para a Alemanha, né, nas guerras, e aí ele se encontra num quarto aquecido, essas reflexões desse quarto aquecido. É um quartinho que ele ficou lá, meio preso, sozinho, então ele precisa de. Ele tem esse tempo para refletir sobre seus próprios pensamentos. Ele fala que ele não precisava de ficar conversando com as outras pessoas, então ele estava gostando muito, ele estava sozinho, ocioso, que para o Descartes me parece que é assim. O paraíso para ele é ficar sozinho, ocioso e aquecido, porque ele também não gostava muito do frio. Então, ele teve esse tempo para refletir sobre seus próprios pensamentos, e do primeiro ao quinto parágrafo da segunda parte, ele vai falar dessas considerações que ele fez que o levaram à construção do método. Primeiro, ele falou, a primeira consideração é que existe mais perfeição em obras compostas por uma só pessoa, planejada por uma só pessoa, do que aquelas que são feitas por várias pessoas. Ele dá o exemplo do edifício, que é planejado por um só arquiteto, que é construído desde os seus princípios, que muito mais do que edifícios que são só reformados, que utilizam algum pedaço de uma parede para fazer um outro quarto ou qualquer coisa do tipo, eles são mais perfeitos. Porque os outros que são construídos em cima de alicerces mal fundamentados, de paredes meio caídas com rachadura, eles são piores, eles são imperfeitos. Ele também dá o exemplo de cidades planejadas e também dessas leis, né, de alguma sociedade que são estabelecidas por uma só pessoa, visando um único fim. Ou, por exemplo, os mandamentos de Deus, que são estabelecidos só por Deus e visam um único fim, em comparação com aquelas sociedades que são que criam leis pouco a pouco, dependendo do tipo de problema que elas enfrentam, e isso vai criar uma confusão. Então, mesmo que, por exemplo, ele dá o exemplo de Esparta, mesmo que Esparta tenham leis que separadas, a própria lei possa não ser a melhor, pode ser contra algum princípio importante, elas, em seu conjunto, elas são mais perfeitas porque elas visam o mesmo fim e elas funcionam melhor por isso. E essa consideração o Descartes vai aplicar à ciência, né? Porque você tem essa ciência de 2000 anos, da Grécia Antiga até o século XVII de Descartes, por diversas pessoas diferentes, e aí elas vão se contrapondo e se interpondo e vai juntando uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, às vezes, você tem até alguns princípios que são verdadeiros, mas eles ficam tão juntos de muitos princípios errados, muitos princípios supérfluos que não deviam estar ali, que você ofusca a verdade dessas ciências. Então, essas ciências que são construídas ao longo do tempo não se aproximam tanto da verdade quanto os simples raciocínios que um homem de bom senso pode fazer naturalmente sobre as coisas que se lhe apresentam. Então, é um dos motivos que o Descartes rejeita a tradição. Essas ciências, elas estão todas cheias de erro, elas estão completamente deturpadas. Então, é melhor para o Descartes realmente fazer raciocínio simples, visando a verdade de modo mais claro, menos obscuro, menos cheio de preconceito. Aí ele vai falar que esse tipo de consideração sobre a perfeição de uma pessoa só, a perfeição de uma coisa criada por uma pessoa só, pode ser aplicada à nossa própria razão. Porque a gente, desde da infância, houve opiniões de muitos mestres e preceptores e famílias diferentes.
que são diferentes, que são contraditórias entre si. Além de que temos as nossas paixões, os nossos apetites, as nossas vontades. E todas essas opiniões que são contraditórias, e elas vão obscurecendo a nossa capacidade de distinguir o verdadeiro do falso e vão obscurecer o nosso juízo. A gente está cheia, nossa mente está cheia de preconceitos, está cheia de erros. E isso vai sim afetar no modo que a gente julga o verdadeiro e o falso. Caso a gente tivesse o uso autônomo da razão desde a infância, a gente não teria essas opiniões de preceptores. A gente não teria esse juízo tão obscurecido. Então, a gente teria uma capacidade melhor de julgar. Ela seria mais pura, ela seria mais sólida. Bom, ele vai passar, então, para a segunda consideração, que é um pouco um corolário dessa primeira. Não é racional aceitar o que vem da tradição e da história sem refletirmos racionalmente sobre elas. Então, ele não quer dizer que está tudo errado, mas a ideia do Descartes é colocar essas opiniões, os juízos da tradição, os juízos da história, em exame. É só isso que ele quer fazer. Então, olha só, aqui nessa citação que eu coloquei aqui da página 18, ele vai dizer: com esse exemplo, me persuadi de que não teria cabimento um particular propor-se a reformar um Estado, mudando-lhe tudo desde os alicerces e derrubando para reerguê-lo. Essa parte é importante porque, como eu quis dizer mais cedo, o Descartes não quer se colocar como um reformista. Ele fala que não é prudente você colocar todas as crenças vindas da tradição e da autoridade em dúvida ou rejeitá-las, porque é perigoso. Você derrubar os preceitos de uma instituição é muito perigoso. Isso não deve ser feito. Como a gente sabe, as pessoas não chegam numa cidadezinha que foi construída ao longo de vários séculos e derruba tudo. Mas uma pessoa pode derrubar a sua própria casa e melhorar essa própria casa. Então, o Descartes faz essa divisão entre o público e o privado. Ele quer uma reforma do conhecimento privado, dos seus conhecimentos, e não das instituições, não do Estado, não da igreja, não da escola. Então, ele fala, nem mesmo também a reformar o corpo das ciências ou da ordem estabelecidas nas escolas para ensinar. O Descartes é muito cauteloso quanto a isso. Ele sabe que uma proposta de reforma tão grande seria muito mal vista. Muito, muito, muito mal vista. E muitas pessoas estavam esperando alguma coisa assim para criticar ele, para condenar ele. Então, ele faz essa divisão, ela é muito bem feita, né, na segunda parte. E aí ele diz, mas quanto às opiniões que até então eu aceitara, o melhor que podia fazer era suprimi-las de uma vez por todas, a fim de substituí-las depois ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, que eu as tivesse ajustado ao nível da razão. Isso é muito importante. O Descartes não está falando que está tudo errado. O que ele fala é: temos muitos erros. Se não tivéssemos tantos erros, a gente não teria tantas diversidade de opiniões. A gente não teria tanta disputa entre as coisas mais simples, tanto da filosofia, quanto das ciências, quanto da matemática, quanto da física. Não teríamos. Então, é importante esse exame. A gente vê o que está verdadeiro, o que está falso, livrar a mente e os juízos dessas falsidades, desses prejuízos, dessas obscuridades. E isso ele vai propor aqui é uma coisa que deve ser feita primeiro num âmbito pessoal apenas, um âmbito autônomo. Não quer reformar o Estado. Mas é claro que o Descartes ele tem essa proposta, sim, de uma reforma dos ensinos, das ciências. O problema é que ele não pode anunciar isso. A gente está lidando aqui com o século XVII. O Galileu tinha sido condenado à morte pela sua teoria, né, do movimento da Terra. E ele tem que ter esses cuidados para não ser mal vistos. Então,
Você tem essa primeira cautela, né, de dividir o, o público do privado, afirmar essa reforma dos próprios pensamentos. E aí a gente entra numa segunda cautela. O Descartes diz: a mera resolução de se desfazer de todas as opiniões antes aceitas como verdadeiras não é um exemplo que todos devam seguir. Bom, isso também é uma cautela importante. Ele não está recomendando isso para todas as pessoas. Ele vai falar que o mundo é composto principalmente de dois tipos de espíritos. Os que são pedantes, os que se consideram espíritos fortes, mas que às vezes eles se precipitam. Como eles acham que eles têm um espírito muito hábil, muito inteligente, muito capaz, eles se precipitam e acabam não podendo seguir nessa investigação da verdade. Eles não conseguem fazer esse procedimento de reforma dos seus próprios pensamentos, porque eles não conseguem esse exame crítico, esse exame cauteloso. Então, eles não deveriam fazer isso, porque eles iriam correr mais erros ainda. E o segundo tipo de espírito seria os espíritos comuns, o espírito do homem vulgar, nesse sentido do homem do dia a dia, do cidadão comum, que eles devem ser conduzidos pelos esses espíritos pedantes. Porque eles também têm um espírito mais fraco e tal. E aí, o Descartes fala que ele estaria no âmbito desses espíritos comuns. Ele é sempre muito modesto, muito humilde com o seu próprio espírito. Que ele estaria no âmbito desses espíritos comuns. Mas que como ele não consegue encontrar nenhuma opinião que fosse mais plausível do que a outra, que ele pudesse realmente segui-la como esses espíritos comuns fazem, né? Que eles são conduzidos, ele não encontra uma opinião para seguir, para ser conduzido. Então, ele vai ter que caminhar sozinho, que caminhar a si mesmo, né, na libertação desses erros e no caminho da verdade. O que os espíritos fortes deveriam fazer, porque só eles conseguem realmente suspender o juízo e seguir cautelosamente, paulatinamente, no exame de opiniões e juízos. Bom, e aí ele coloca mais algumas cautelas aqui, porque é o seguinte: esse é um terceiro momento da cautela do Descartes. Estabelecer essa dúvida, suspender o juiz é perigoso, porque você pode suspender coisas que são extremamente valiosas, tanto no âmbito da sua vida prática, que é por isso que ele vai colocar a moral provisória, tanto no âmbito de você conseguir reformar os seus pensamentos, reconstruir os seus pensamentos. Então, ele fala que só é possível começar a rejeitar suas opiniões depois de estabelecer um método, depois de estabelecer um projeto dessa obra que ele estava empreendendo, que é o que ele vai citar aqui na página que eu estou citando aqui, da página 21, que ele diz: nem quis começar a rejeitar totalmente nenhuma das opiniões que outrora conseguiram insinuar-se em minha cabeça, em minha crença, desculpa, sem terem sido nela introduzidas pela razão, antes que tivesse empregado bastante tempo em projetar a obra que estava empreendendo e em buscar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas que o meu espírito seria capaz. Então, sem esse método, né, sem esse projeto do que fazer depois de suspender o juízo, isso é muito perigoso. Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar completamente cheio de dúvidas, ele precisa de voltar ao conhecimento. E é interessante aqui porque, mais uma vez, ele vai reforçar que ele quer chegar ao conhecimento de todas as coisas que o seu espírito seria capaz. Ele quer o que está no alcance do espírito. Ele não quer o que está na teologia, que é de revelação divina, do que está no âmbito da fé. Ele quer o que está no âmbito racional, apenas, porque é isso que ele tem capacidade de ter, isso é o que ele pode alcançar. Então, ele vai apresentar esse método que ele conseguiu empreender, que ele conseguiu encontrar por meio de todas essas considerações que ele fez até então. E esse método ele vai falar que
ele busca juntar todas as vantagens que estão na lógica, na geometria e na álgebra, deixando de lado o que é pernicioso. Ele fala que a lógica tem coisas boas, mas que acontece que, como ela é uma ciência antiga, já foi feita de várias maneiras por várias pessoas, elas foram ficando. Foi se enchendo de erros. A geometria e a álgebra, às vezes, são muito abstratas, não chega a nada realmente concreto, mas que ele conseguiria, baseado nessas vantagens que elas têm, formar esse pequeno método. Ele fala na apresentação do discurso que é uma parte do seu método. Como a gente vai ver nas regras para a direção do espírito, existem outras regras desse método que ele começou a fazer desde 1619, que ele pretende desde 1619, existem outros preceitos. Nas regras, ele vai apresentar isso de uma maneira mais explícita, mais estendida. Mas no discurso, ele apresenta 4 preceitos. Ele diz que se esses 4 preceitos forem seguidos de uma maneira diligente, com cautela, eles conseguiriam levar o espírito a realmente chegar em tudo que poderia ser conhecido. O primeiro preceito, então, é o preceito da evidência. Ela é bem. Vocês vão ver, é bem banal até. Tem gente que fala que é bem banal, mas não é. Você tem que seguir isso com bastante segurança, com bastante diligência. A evidência. Somente aceitar como verdadeiro o que aparece como claro e distinto, tomando cuidado com a precipitação. Aqui o Descartes fala de precipitação e de prevenção. Ou seja, você não pode aceitar ou julgar como verdadeiro nem como falso o que você não examinou e o que não apareceu realmente como tal. Você não pode se precipitar no seu juízo, você tem que ser cauteloso. A prevenção é você ter cuidado com aquilo que foi passado da tradição para você. Você não pode aceitar essas coisas da tradição, de outras pessoas, sem esse exame que é importante. A segunda é da decomposição, porque na hora de você resolver algum problema, você tem que dividir, decompor essas dificuldades em outras mais simples. Porque é só fazendo essa decomposição que você vai chegar num ponto de simplicidade que você consegue resolver e que esse ponto, ele é composto dentro do problema. Então, você vai resolvendo as coisas mais simples e depois vai compondo de novo. A ordem é muito importante porque é essa necessidade de você conduzir o pensamento do mais simples, do mais fácil, para os mais complexos, de forma gradual. Então, você percebe que o Descartes fala que é preciso de colocar essa ordem, porque é ela que pode fazer uma homogeneidade do problema. Então, você tem um problemão, então você decompõe, mas você não vai conseguir resolver o problemão. Você tem que ir resolvendo das formas mais simples, o que está mais simples, o que é primeiro. E a análise é fazer essa enumeração, analisar que se você passou por todos esses passos e conseguir ver como que o problema maior foi resolvido, tendo em vista todas essas enumerações e todas essas soluções que fez do mais simples até o mais complexo. Bom, aqui a gente já está terminando. O parágrafo 11 ao parágrafo 13 é realmente uma avaliação das consequências da utilização do método que o Descartes faz. E ele diz que ele tirou essa ideia, né, ao ver essas longas cadeias de razão da geometria. Porque a geometria ela tem aquelas longas cadeias que vão passando de uma coisa a outra, do mais simples aos mais complexos, por ordem, de modo gradual, como subindo degraus. Então, o pensamento, a forma da gente ajuizar e examinar seria dessa mesma forma. A gente consegue chegar ao mais complexo desde que a gente passe pelos mais simples. E então o Descartes coloca a matemática nesse lugar de destaque porque
Porque a matemática realmente consegue tratar desses objetos mais simples. E também consegue encontrar essas razões, demonstrações certas e evidentes. E quando a gente pensa na matemática, não como ciência particular, a álgebra em si, a geometria em si, a astronomia em si, mas como o que é universal na matemática, que é comum a todas as matemáticas, né? Que é a matemática universal, que se ocupa dessa ordem e da medida que é possível encontrar em todos os objetos do mundo, a gente consegue perceber que ela é aplicável a tudo. A gente consegue perceber que por meio da matemática a gente vai conseguir tratar desses objetos que são simples, que são adequados ao nosso espírito, que a gente consegue compreender eles de forma evidente, e aí passando por todas essas dificuldades que podem se encontrar a nós, mas também seguindo no caminho da verdade, no caminho seguro da verdade. O Descartes, então, fala que a matemática, mais do que entender e estudar essas ciências particulares, seria importante para exercitar a razão, porque ela vai se tornando perspicaz, a gente vai começando a se acostumar em decompor os problemas, a gente vai se acostumando em discernir o que é simples do que é complexo, do que é verdadeiro, do que é falso, e a sentir só o que a gente percebe como claro e distinto. A finalização dessa segunda parte, ela vai reiterar, né, falando que realmente a aplicação dos preceitos do método, mesmo parecendo um pouco simples, um pouco banal, levou a muitos frutos, resolveu diversos problemas, e mais do que isso, ele percebe que ao utilizar esses preceitos do método, ele consegue usar inteiramente a sua razão. Pelo menos assim, tudo que é possível a ele utilizar, tudo que está dado nas suas faculdades é possível por meio desse método. E aí, no final do parágrafo 13, ele mostra a intenção de aplicar o método à filosofia, principalmente porque, como ele disse lá na primeira parte, a filosofia ela fornece os princípios para basicamente todas as ciências. Então, é muito mais fácil você ir ali aonde tem os princípios do que ir em todas as ciências e ir reformando. Então, para ele pegar a filosofia seria fundamental, seria primordial. Mas é também uma tarefa muito difícil, uma tarefa de primeira importância. Então, ele fala que ele precisa desse tempo para amadurecer o espírito, né? Precisa de pensar sobre as experiências que ele teve, nessas outras sociedades que ele teve. Precisa de mais cautela, mais idade, mais sabedoria. Então, como ele está relatando todo o caminho, né, o percurso, a trajetória intelectual dele, ele vai falar que esse método ele foi fundamentado, ele foi criado, mas que demorou um pouco até ele aplicar o método da filosofia, que ele precisava de muita experiência para isso. Então, gente, a exposição é esta. Eu vou parar a gravação e parar o compartilhamento.